Fala galera, bom dia, bom dia. Então, o que falar da derrota do Vasco? Não tem o que falar, não tem o que falar. O Vasco tinha tudo para sair da zona de rebaixamento, tudo. Somente com um empate o Vasco sairia da zona de rebaixamento. Como diz o Vanderlei Luxemburgo, sairia da zona da confusão. Se o Vasco pelo menos empatasse, o Vasco já ultrapassava o Goiás, ficaria à frente com número de vitórias. Só que não foi isso que aconteceu. O Vasco teve uma noite terrível dentro de São Januário e uma noite esplendorosa para o Alan Patrick, que estava numa noite iluminada. O que jogou o Alan Patrick? Foi uma brincadeira. O Vasco teve algumas chances, principalmente com o Veguete, mas não soube aproveitar. E já o Internacional, com aquele passe magistral do Alan Patrick, o Vasco abriu o placar, 1-0. E o Internacional ainda teve um gol anulado né? Do Ener Valencia, mas corretamente impedido. E o segundo gol foi do Ener Valencia. E uma tabelinha ali que a bola rebateu nele, ele entrou de cara com o goleiro e fez o gol. E o gol do Vasco foi do Alex Teixeira. E o Vasco foi por tudo ou nada. Foi pro abafo, o Vasco se expôs, o Vasco teve 2 jogadores expulsos, né? O Vasco estava com 2 jogadores a menos, o Vasco se expôs, o Vasco foi para cima tentando um empate, teve algumas oportunidades, teve algumas chances, mas não conseguiu. O que o Vasco fez no final do jogo, o que o Vasco propôs no final do jogo, era que para ter feito durante a partida toda e não fez. Fez aquela partida morna, aquela partida meio que sem nenhum objetivo, né? Mas sim, teve algumas oportunidades, principalmente com o Veguete. Teve um lance ali meio que bizarro, onde o Dimitri Payet meio que se enrolou com a bola. Pode ter certeza que esse lance vai virar meme. Mas o Payet é um craque. O Payet vai ajudar muito o Vasco. Como eu sempre falo, se não ajudar o Vasco agora a sair dessa situação, mas com certeza no que vem o Payet vai ser o grande nome do Vasco. Mas o Vasco não pode se preocupar no ano que vem. O Vasco tem que se preocupar no agora. O Vasco tem que sair primeiro da zona de rebaixamento para depois pensar na próxima temporada, para depois pensar no reta final, o que vai acontecer. O Vasco tem que sair, o Vasco tem tudo para sair. A briga do Vasco é Vasco, Goiás, Santos, Corinthians, né? O Internacional deu uma desgarrada, o Cruzeiro deu uma desgarrada, o Cruzeiro vem de 2 vitórias seguidas. Mas a briga do Vasco hoje é contra esses times. Contra o Goiás, contra o Santos, contra o Corinthians. Mas o Vasco só depende de si. Hoje o Vasco se encontra sim na zona de rebaixamento, mas o Vasco tem tudo para sair. O Vasco ontem fez um jogo totalmente diferente daquele jogo que fez contra o Flamengo, porque tenho certeza que se o Vasco tivesse jogado ontem, né, contra o Internacional, o que jogou contra o Flamengo, o Vasco teria ganho o jogo. Tá mais jogando em casa, diante dessa torcida, mas não foi o que aconteceu. Então, assim, o Vasco tem muito a melhorar, o Vasco tem muito a evoluir, o Vasco não pode ficar dependente somente do Praxedes, das boas atuações do Praxedes, do Paulinho, do Payet, do Veguete. O Vasco precisa de um todo. O elenco do Vasco tem condições de sair dessa situação, o elenco do Vasco tem condições de sair da zona de rebaixamento. Então é isso, vamos aguardar, faltam 9 rodadas, faltam 10 rodadas, né? E tem muita coisa para acontecer, beleza? Valeu.